Então, bom dia para quem está chegando agora. Vamos lá? Eu vou começar a aula respondendo duas atividades das que eu passei da aula passada e depois eu volto e respondo outras que vocês queiram que eu resolva após a explicação do conteúdo novo da aula de hoje. No esquema, os blocos A, B e C têm massas iguais a 4 quilogramas. E a força de tração entre os blocos A e B é 20 newtons. Então, ele está falando o seguinte, ó, essa tração que existe aqui, ó, entre o bloco A e entre o bloco B, essa tração, que eu vou chamar de tração 1, ela é igual a 20 newtons. Já está escrito ali na questão. O valor da força que puxa os blocos então ele quer saber essa força aqui, ó, a força que puxa o bloco. E aí, vocês fizeram essa questão? Sim, sim, deu quanto essa questão ainda de vocês? E aí, vocês fizeram? Deu quanto na de vocês? Vamos ver? Quem lembra qual é o primeiro passo? O primeiro passo para resolver essas questões envolvendo leis de Newton em blocos é sempre, sempre, sempre desenhar todos os vetores das forças envolvidas nas questões. Então, vamos primeiro desenhar. Aqui para baixo, eu tenho o peso do objeto A. Aqui para baixo, eu tenho o peso do objeto B. Aqui para baixo, eu tenho o peso do objeto C. Peso é sempre vertical para baixo. Aqui para cima, eu tenho a normal do objeto A. Aqui para cima, eu tenho a normal do objeto B. Aqui para cima, eu tenho a normal do objeto C. E aqui eu tenho um fio. Então, tem a tração 2 e tem a tração 2. Por que eu botei tração 2 e não tração 1 como a outra? Rian, o pessoal já sabe o horário de começar a aula, Rian. Aí, né, quem está se atrasando porque quer. Porque agora todo mundo já sabe todo o esquema de como de horário de começar a aula, não tem atraso porque ninguém pega trânsito, né? Então a direção já falou com todo mundo que a partir de agora não tem mais a tolerância, né? Todo mundo já sabe disso. Por que existe a tração 1 e por que existe a tração 2? Porque não é tudo a mesma coisa. Porque tem a tração do fio 1 e porque tem a tração do fio 2. Quem sabe me dizer? Droga, apagou tudo sem querer. Peso de A. Sim, mas por que outra força? É que a outra força a gente sabe. Tanto que eu botei tração 1 e tração 2. Mas a pergunta é, por que é uma outra força? Por que não é a mesma tração? E aí, por que essa tração 1 não é igual a essa tração 2? Tá fácil a pergunta, gente, não tem nada demais. Porque simplesmente é um outro fio. O fio 1 liga do objeto de A para B. O fio 2 liga do objeto de B para C. Se são fios diferentes, são trações diferentes. É por esse motivo. Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é desenhar. Então, desenhar, eu já fiz aqui duas vezes, porque eu fiz uma, borrei, apaguei tudo sem querer. Segundo passo, encontrar o sentido do movimento, ou se está em repouso. Nesse caso, o sentido do movimento é para a direita, porque a força F é a força que move os blocos e ela aponta para a direita. Terceiro passo é montar a equação da força resultante para cada objeto. Nesse caso, nós temos três objetos. Então, nós teremos três equações. Teremos a equação do objeto A,
Aí fica massa de A vezes aceleração. Teremos a equação do objeto B, então fica massa de B vezes a aceleração. E teremos a equação do objeto C. Aí fica massa de C vezes a aceleração. Vamos lá montar de cada uma. Vamos montar do objeto A. Quantas forças estão atuando no objeto A? Quantas forças estão atuando no objeto A? Olhem aí para o objeto A. Quantas forças estão atuando nele? Vou circular ele aqui para vocês, ó. Objeto A. Quantas forças estão atuando no objeto A? 3. Dessas 3, tem duas delas que se equilibram. Quais são as duas forças que se equilibram, que não fazem o A nem subir, nem descer? Então, o peso de A se equilibra com a normal de A. A única força que sobrou no objeto A é a tração de número 1. A massa do objeto A, a questão disse que é 4, e a aceleração eu não tenho. A tração 1, a questão também já disse, ó. Então, dessa vez, eu nem vou precisar fazer um sistema. Dessa vez, eu já consigo resolver sem precisar fazer um sistema, ó. 20 é igual a 4 vezes A é igual a 5. Mas o que a questão quer? É a aceleração? É isso que a questão quer? Não, a questão não quer aceleração. A questão quer o valor dessa força F aqui, ó. Então, vamos montar a equação agora do objeto B. Vamos lá. Olha para o objeto B. Quantas forças existem aí só no objeto B? Quantas forças atuam somente no objeto B? Qual é a quantidade? 4. E dessas 4, quais delas se equilibram que não conseguem fazer o objeto B nem subir e nem descer? Peso de B e normal de B. Sobrou tração 1 e tração 2. A tração 1 aponta para a esquerda. A tração 2 aponta para a direita. Qual das duas forças é maior? A que aponta para a esquerda ou a que aponta para a direita? Qual das duas é maior? A que aponta para a esquerda ou para a direita? Direita, exatamente. Por quê, professor? Porque o sentido do movimento é para a direita. Então, a maior força é T2 menos T1 igual a massa de B, que é 4. A gente já sabe que é 4, já posso substituir ali. Então, deixa eu tirar aqui e botar certinho. Massa de B, que é 4, vezes aceleração, que é 5. T2, eu não tenho. T1, a questão já me deu, que foi 20. E 4 vezes 5 dá 20 também. Então, T2 é igual a 40 newtons. Isso aqui ainda não é a resposta, porque a questão não quer quem é T2. A questão quer o valor de F. Então, eu não posso parar aqui. Agora, eu vou montar a equação do objeto C. Peso de C se equilibra com o normal de C, sobra F e T2. F aponta para a direita, T2 aponta para a esquerda. Então, o maior é F. Então, fica F menos T2 igual a massa de C, que é 4, a aceleração é 5. F, eu não sei o valor. T2 é 40 e 4 vezes 5 é 20. 40 positivo, negativo passa para o lado positivo, vai dar 60 newtons. Em que parte, Fernando, você se perdeu? A aceleração a gente encontrou pelo objeto A. O objeto A só tem uma força puxando ele para a direita.
Então, a única força resultante do objeto A é 20. A massa do objeto A é 4, então a aceleração deu 5. Alguma dúvida na aceleração? Alguma dúvida para achar a aceleração? Beleza. Aí agora a gente vai montar do objeto B. O objeto B tem T2 puxando para a direita e T1 puxando para a esquerda. São sentidos opostos. Sempre que forças estão em sentidos opostos, você subtrai. Aí fica T2 menos T1 no objeto B. Por que T2 menos T1? Porque T2 aponta para a direita e T1 aponta para a esquerda. Igual a massa de B, que é 4, que a questão já falou que é 4. E a aceleração, a gente calculou lá em cima, que deu 5. Então, 4 vezes 5 dá 20. E o T1 que a questão deu, que é 20, que está 20 negativo, passa para o lado 20 positivo. 20 mais 20 dá 40. Então, no objeto B, o T2 deu 40. Alguma dúvida do objeto B? T2 igual a 40? Beleza. Agora que eu montei já do A e do B, só falta montar do objeto C. No objeto C, eu tenho uma força F, que puxa para a direita, e T2, que puxa para a esquerda. Então, fica F menos T2 igual a massa de C, que também é 4, porque ele falou que todas as massas são iguais a 4, vezes o A, que significa aceleração, que é 5. 4 vezes 5 vai dar 20, e o 40 negativo passa para o outro lado positivo. 20 mais 40 dá 60. Tudo bem? Alguma dúvida ainda? Questão número 4. Alguma dúvida ainda, gente? Vou fazer mais uma, e aí eu passo para o assunto novo, e depois eu volto de novo para as questões. Vamos lá na ordem. Questão 5. Quem fez a questão 5 aí? Qual foi o gabarito que deu? Lembrando, é sempre importante fazer. Tá certo ou tá errado, não tem problema. Agora, se você não tentar, se você não errar, você nunca vai entender quando estiver fazendo, porque você nem sabe do que eu estou falando na questão. Daila achou letra D, Isabelle também, bora lá. Na figura, o corpo B está ligado por fios inextensíveis e perfeitamente flexíveis aos corpos A, C. O bloco B está sobre uma mesa horizontal. Despreze todos os atritos. Desprezar os atritos significa dizer que não tem FAT, porque força de atrito só aparece quando a questão falar que tem atrito. E as massas dos fios que ligam os corpos. A tração que liga os corpos A e B. Então, tá meio ruim a imagem, mas tá para ver, né? Que esse aqui é o A, esse daqui é o C, então só sobra esse daqui para B ou B. O primeiro passo, vocês já estão carecas de saber. Qual é o primeiro passo em 100% dos casos? O primeiro passo em 100% dos casos é sempre desenhar. Então, que força puxa o objeto A verticalmente para baixo? Peso de A. Que força puxa o objeto B verticalmente para baixo? Peso de B. E que força puxa o objeto C verticalmente para baixo? Peso de C. Desses três objetos, só tem um que tem força normal. Qual é o único desses três objetos que tem força normal? Perfeito. Professor, por que só o objeto B? Porque só o objeto B está em contato com uma superfície. O A não encosta na mesa, o C não encosta na mesa. Não tem atrito, não tem força elástica, não tem força de contato, mas tem fio. Como é o nome da força que existe quando tem fio? Como é o nome da força que existe quando tem fio? Exatamente, da tração. Então, aqui tem a tração 1. Aqui é o mesmo fio, então ainda é a tração 1. Só que aqui já é um outro fio, então aqui é tração 2. E aqui é um outro
fio, mas é o mesmo do 2. Então, ainda é tração 2. Essa tração 2 é igual a essa tração 2. E essa tração 1 é igual a essa tração 1. Porém, a tração 1 é diferente da tração 2. Por quê? Porque são fios diferentes. Vocês entenderam isso? Se tem dois fios, tem duas trações. Pronto, desenhei, é o primeiro passo. Qual é o segundo passo depois que eu desenho? Qual é o segundo passo depois que eu desenho? Exatamente, encontrar o sentido do movimento. O objeto B, ele consegue subir ou descer? O objeto B, ele consegue ir para cima ou para baixo? Não. Por que não, professor? Porque no objeto B, a força-peso que puxa ele para baixo, ela vai se equilibrar com a força normal que empurra ele para cima. Aí, eu não sei se a tração 1 é maior ou se a tração 2 é maior. Eu tenho que olhar para o A e para o C. O A e o C estão sendo puxados para baixo, com peso de A e peso de C. Quem é maior? Peso de A ou peso de C? Qual é a maior força? O peso do objeto A ou o peso do objeto C? Exatamente, Kézia. Então, se a maior força é o peso de A, o objeto A sobe ou desce? A maior força é do peso de A. Então, ele sobe ou desce. E quando o A desce, o A puxa o B para a direita ou para a esquerda? Quando o A desce, ele puxa o B para a direita ou para a esquerda? Perfeito, pessoal, perfeito, para a esquerda. E quando o B vai para a esquerda, ele puxa o C para cima ou para baixo? Perfeito. Pronto, desenhei todas as forças, encontrei o sentido do movimento. Qual é o próximo passo agora, depois de desenhar as forças e encontrar o sentido do movimento? Quem sabe me dizer? Qual é o próximo passo depois de desenhar as forças e encontrar o sentido do movimento? Desenhei as forças e encontrei o sentido do movimento. Qual é o próximo passo? Montar as equações. Perfeito. Eu tenho quantos corpos aí? Eu tenho quantos corpos? Então, eu vou ter 3 equações. Se tem 3 corpos, tem 3 equações. Vai ter a equação do corpo A, vai ter a equação do corpo B, vai ter a equação também do corpo C. Por que a aceleração? Eu botei A para todo mundo, eu não botei aceleração de A, aceleração de B e aceleração de C. Eu botei simplesmente aceleração para todos. Quem sabe me dizer? Exatamente, Isabel. Exatamente, Daila, porque é a mesma para todo mundo. Vamos lá. Olha aqui, ó, sobre o objeto A. Tem 2 forças em sentidos opostos. Porque é regra, Maria, para onde se mover, os outros vão se mover com a mesma aceleração, porque estão amarrados por um fio. Pensa o seguinte, você tem um carro que puxa um outro carro que está preso a ele atrás. Para onde o primeiro carro for, o carro que está preso por um fio atrás dele vai e vai com a mesma aceleração, que está preso pelo fio. O objeto A, ele tem 2 forças, não tem? T1 para cima e peso de A para baixo. Vai subtrair. Mas vai botar T1 menos peso de A ou vai botar perfeito, Daila, peso de A menos T1. Por que, professor Daila falou que é peso de A menos T1? Porque o peso de A aponta para baixo e o objeto A vai para baixo. E qual é o valor do peso de A, gente? Eu vou botar o valor pronto, viu? Lá na fórmula, ó, peso de A é a massa de A, que é 5, vezes a gravidade, que é 10. Não, Yasmin, cuidado. A massa é 5. O peso, Yasmin, é massa do objeto vezes gravidade. Não confunda peso com massa. Não, tranquilo, a gente está aqui para errar. Se a gente não errar, a gente não aprende. É melhor que vocês errem agora do que errar quando tiver atividade diagnóstica. Então, vai dar 50. Então, o peso de A é 50 menos a tração 1. A massa de A
Agora sim, ó, a massa é 5 e a aceleração eu não tenho. Agora, bora montar a equação de B. Quantas forças existem no objeto B? Quantas forças existem no objeto B? Tem certeza, Daila? Cuidado com minha pergunta. Minha pergunta é quantas existem? Isso, Isabel. Existem 4. Agora, Daila, realmente, se eu perguntar quantas forças realmente importam no objeto B, aí é só 2, exato. Se eu perguntar quantas a gente vai usar, é só 2. Se eu perguntar quantas existem, existem 4, porque o peso de B e a normal de B não deixou de existir. É só porque o peso de B e a normal de B, eles se equilibram, mas eles não deixam de existir. E quem é maior, T1 ou T2? Quem é maior, T1 ou T2? Perfeito. Então fica T1 menos T2. Professor, por que menos? Porque um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. A massa de B é 2 vezes a aceleração. E agora o último objeto, o objeto C. Só tem 2 forças de novo. E essas 2 forças de C estão em sentidos opostos. Eu boto agora T2 menos peso de C ou peso de C menos T2? Belis, como é que eu sei quem é maior? Olha para o C, ele sobe ou desce? Ele sobe. Então, se ele sobe, T2 tem que ser maior. E quem é o peso de C? E agora, Yasmin, quem é o peso de C? E aí, pessoal, quem é o peso de C? Exatamente, porque o peso de C vai ser a massa, que é 3, vezes a gravidade, que é 10. O peso de C vai ser 30. Então, fica T2 menos 30 igual a 3 vezes A. Já montei a equação de cada um. Qual é o quarto e último passo para acabar a questão? Quem lembra qual é o quarto e último passo para a questão ser concluída? Já desenhei, já encontrei o sentido do movimento, já montei as equações. Agora é resolver. A maneira como vocês vão resolver, para mim, não importa. Vocês podem resolver da maneira que vocês quiserem. Eu prefiro fazer um sistema, ó. É só passar uma linha aqui e somar as 3 equações. T1 negativo com T1 positivo, corta. T2 negativo com T2 positivo, corta. 50 menos 30 dá 20. 5A mais 2A mais 3A dá 10A. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a aceleração é 2. Só que a questão não quer saber a aceleração. A questão não quer saber a tração que liga os objetos A e B. A tração que liga o objeto A e B é a tração 1 ou é a tração 2? A tração que liga os objetos A e B é a tração 1 ou a tração 2? Perfeito, é a tração 1. E aí, para encontrar a tração 1, eu pego agora e substituo essa aceleração aonde? Na equação de A, na de B ou na de C? Em qual das 3 eu tenho que substituir? Na de A, na de B ou na de C? Qual das 3 vocês acham que a gente vai usar aí? Por que a de A, Rafa? Por que não a de B, já que a B também tem a tração 1? O B ali também tem tração 1. Por que eu não posso pegar o B e eu tenho que pegar o objeto A? Porque só tem uma tração, exatamente, Rafa. Se eu pegar o objeto B, pessoal, tem a tração 1 e tem a tração 2. E a tração 2 eu não sei o valor ainda. Então, não é bom que eu pegue o objeto B. É interessante que eu pegue o objeto A. Então, fica 50, que é a força que puxou para baixo, menos T1, é igual a 5 vezes a aceleração, que é 2. 5 vezes 2 dá 10. T1 continua negativo. O 50 passa negativo, multiplica todo mundo por menos 1,
Então, fica T1 é igual a 40. Então, a resposta é letra D, como o pessoal falou lá no início. Parabéns ao pessoal que fez a atividade e encontrou letra D. Quem fez e errou, parabéns também, porque o importante é tentar, tá? Quem fez e errou, tá de parabéns também. O problema é só não fazer. Vixe, eu esqueci. Obrigado, Maria. João, você como não está ainda com o e-mail institucional, quando você precisar entrar, pede para algum colega me avisar, tá? Para você não ficar esperando muito tempo, viu? Alguma dúvida na questão 5, pessoal? Não? Então vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Qual é a relação que existe entre os egípcios e a física? Qual é a relação que vocês acham que existe aí entre os egípcios e a física? Sei lá, a Yasmin falou, sei lá. Olha para a imagem. A imagem é uma dica, Yasmin. Olha para a imagem, que as imagens são dicas do que eu quero. Arquitetura, de certa forma, sim, Késia. Não está errado. De certa forma, sim. Ângulo, tem a ver com ângulo também, Elis. De certa forma, tem a ver com ângulo também. Acho que os cálculos sobre triângulo começou pela pirâmide. Aí talvez fosse mais a relação entre os egípcios e a matemática, por exemplo. Mas, na parte da física, a relação é como eles construíram as pirâmides. Existem várias teorias, mas a teoria mais aceita pelos pesquisadores é que as pirâmides foram construídas através de planos inclinados, que são essas estruturas aqui, ó, que elas ficavam do lado da pirâmide e depois eram retiradas. Esses planos inclinados, eles permitiam os escravos, os trabalhadores egípcios, eu não sei se, desculpa porque a história não é meu forte, eu não sei se eles utilizavam escravos ou eram trabalhadores, tá? Não sei como é que funciona essa questão de castas lá no Egito Antigo. Mas fato é que essas pessoas, para carregar esses blocos para o topo da pirâmide, utilizavam de planos inclinados. E essa é a hipótese mais bem aceita pelos pesquisadores. Professor, e como é que os planos inclinados ajudavam eles a montar a pirâmide? É isso que a gente vai aprender no fim dessa aula de hoje. Como é que as pirâmides podem ser construídas mais facilmente com a utilização de plano inclinado. Tá aí a imagem de um plano inclinado que fica em Salvador, tá? Tem esse carrinho que ele fica no plano inclinado, que ele pode subir ou descer. Então, o assunto da aula de hoje é bem pequenininho. É plano inclinado apenas. Plano inclinado sem atrito e plano inclinado com atrito. Hoje, nós iremos estudar apenas plano inclinado sem atrito. Plano inclinado com atrito fica para a aula da semana que vem. Vamos lá. Todo mundo entende o que é um plano inclinado? Pense em uma mesa. Você pega o tampo da mesa e inclina ele, ó, em algum ângulo. 20 graus, 10 graus, 30 graus, 60, 70. Você inclina ele em algum ângulo. O nome disso é plano inclinado. E isso é uma das primeiras máquinas simples que existiu. Professor, isso pode ser chamado de máquina? Sim, por incrível que pareça, os planos inclinados podem ser chamados de máquinas. Máquinas simples, máquinas rudimentares. Eles diminuem a força que você aplica para carregar um objeto. Então, quando você carrega alguma coisa em cima de um plano inclinado, é mais fácil do que você suspender alguma coisa. Isso a gente vai perceber depois com os cálculos. Até agora, vocês entenderam o que é um plano inclinado? Alguma dúvida em entender o que é um plano inclinado? Por enquanto, a gente não tinha feito nenhuma questão com plano inclinado. Por enquanto, ó, nossas questões ou eram na horizontal ou eram na vertical, né? O objeto ia para a direita, o objeto ia para a esquerda, o objeto ia para cima
o objeto ia para baixo, mas ele não estava inclinado. Agora, esse objeto aqui, ó, ou ele vai subir no plano inclinado para cima, ou ele vai descer no plano inclinado para baixo. Nós agora vamos estudar plano inclinado. Beleza, né? Primeira coisa, vamos desenhar as forças, né? Lembra que o primeiro passo, sempre, em 100% dos casos, é desenhar as forças. Como é o nome daquela força ali que está puxando o objeto verticalmente para baixo? Quem lembra o nome dessa força aqui? Que puxa o objeto verticalmente para baixo? Perfeito. Como é o nome dessa força que é perpendicular à superfície, ou seja, forma 90 graus com a superfície? Como é o nome dessa força que forma 90 graus com a superfície? Força normal. Ok. Ô, Belis, mas por que agora a força normal não ficou na mesma direção do peso? Porque o peso é para baixo e a normal não é para cima. Isso acontece no plano horizontal. Porque no plano horizontal, o 90 graus da força normal coincide com a força peso. Mas no plano inclinado, a força normal, ela não aponta na mesma direção da força peso, não. Porque peso é sempre vertical para baixo. E a normal sempre forma um ângulo de 90 graus. Todo mundo entendeu porque a normal ali não fica assim, ó. Ela não fica aqui para cima. Todo mundo entendeu porque ela não fica para cima. Beleza. Então, o primeiro passo a gente fez, que foi desenhar a força peso e a força normal. Mas nós temos um pequeno problema. O peso está na vertical. E o movimento desse objeto é na diagonal. Porque ou a caixinha sobe ou a caixinha desce, na diagonal. Então, a gente tem que pegar a força peso e fazer uma coisa que a gente aprendeu lá em vetores, que é chamado de decomposição de vetor. Lembra que eu falei para você que vetor é a base para todo o assunto de leis de Newton? Então, a gente vai pegar essa força peso, ó, que está vertical para baixo, e vai decompor, vai separar ela em PY e PX. PX é porque fica no eixo X, PY porque fica no eixo Y. Lembrando, no eixo X, nós temos o que a gente chama de abscissa, no eixo Y, nós temos o que chamamos de ordenada, abscissa e ordenada. Então, o peso, ele se decompôs, ele se separou em um peso que fica na vertical, em relação à normal, que é o PY, e um peso que fica na horizontal, que é o PX. O nome disso é decomposição de vetor. Gente, eu não fiz nada além de decompor o vetor, que a gente viu isso em vetores. Tá? Quem não lembra de decomposição de vetor, eu vou repetir, mas quem não lembra, vai lá naquele canal que eu falei do YouTube, assiste de novo decomposição de vetor. Já foi assunto explicado, mas bora lá. Eu vou de novo falar com vocês. Quando eu cheguei lá em vetores e falei, ó, tem um vetor V aqui. Se o vetor V eu quiser decompor ele no eixo X, eu tenho o Vx. Se eu quiser decompor ele no eixo Y, nós temos o Vy. Só que agora eu usei a decomposição de vetor para o peso. Então, em vez de usar a letra V, eu botei a letra P. A única coisa que eu mudei foi que, ao invés de ser a letra V, agora foi a letra P. Só foi isso. Então, em vez de ter Vx e Vy, agora é Px e Py. Gente, concentre em mim. Concentra no que eu estou dizendo aqui, tá? Esquece o chat aí. Concentra no que eu estou dizendo. Então, o que que a gente fez? A gente fez uma coisa chamada de decomposição de vetor. Pegar o vetor peso e separar em uma parcela no eixo Y e uma parcela do eixo X. Então, esse vetor peso aqui, ó, é como se ele tivesse deixado de existir. Ele deu origem ao Px e ao Py, tá? Só que
O PY, ele está na mesma linha da força normal agora, não está? Percebe que o PY está na mesma linha da força normal? Se o PY está na mesma linha da força normal, o PY ele se equilibra com a força normal. Então, no plano inclinado, quem se equilibra com a força normal não é o peso, é o PY. Vou repetir. No plano horizontal, eu tinha o peso para baixo e a normal para cima. No plano horizontal, a normal era igual ao peso, no horizontal. No plano inclinado, quem fica na direção da força normal não é o peso. Quem fica na direção da força normal é o PY. Então, a força normal, ela se equilibra com PY. Por isso que essa caixinha nem vai para cima aqui, ó, nem para baixo, nem entra no plano inclinado, nem pula do plano inclinado. Qual é a única força, então, que está puxando a caixinha para baixo? Qual é a única força que está puxando realmente a caixinha para baixo? Qual é a única força que sobrou ali, que está puxando a caixinha para baixo? PY? Não, porque PY se equilibra com a força normal, PX. Exatamente. Então, a força que move o objeto no plano inclinado não é o peso, é o peso X. Então, o peso X é a força que move a caixinha para baixo. E, Belis, como é que a gente encontra o PX? A gente vai precisar lembrar do que é seno e do que é cosseno. Vocês lembram que seno, na matemática, é cateto oposto sobre hipotenusa? Eu até botei ali, ó, para vocês lembrarem. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Olha para esse ângulo aqui, ó. Olha para esse ângulo, chamado de θ. Quem é o cateto oposto de θ? É o PX ou o PY? Quem é o cateto oposto de θ? É o PX ou o PY? Perfeito. E quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? Por que, Isabel? Tá certo, Isabel. Mas por que a hipotenusa é P, Isabel? Como é que você conseguiu descobrir que a hipotenusa é P? Tá certinho. Exatamente, Isabel. Porque aqui, ó, né, 90 graus. Quem está na frente de 90 graus, que é o P, ó, o P, que está na frente de 90 graus é a hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto, que é o PX, dividido pela hipotenusa, que é P. Fazendo cruz credo, embaixo desse seno aqui, ó, tem um número 1. 1 vezes PX, PX. Peso vezes seno, fica peso vezes seno. Então, para encontrar o valor de PX, é o peso, que é aquele peso normal, que é massa, vezes gravidade, vezes o valor do seno. Belis, eu vou ter que saber o seno dos ângulos, é, Belis? Sim. Se o ângulo for 30, 45 e 60 graus, você tem que saber o valor do seno e cosseno. Aí faz aquela tabelinha que a gente revisou lá no assunto de vetores. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. Lembra? E como é que fica, então, agora o cosseno? Como é que fica a fórmula do cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente àquele ângulo ali? Quem é o cateto adjacente? Quem é o cateto que está colado com ele? E quem é a hipotenusa? O adjacente é PY. E quem é a hipotenusa? E quem é a hipotenusa? Então, o cosseno fica PY sobre P. Faz o cruz credo de novo.
Embaixo desse cosseno tem 1 de novo. 1 vezes PY, igual a P vezes cosseno. Porém, o PY vai precisar a gente calcular? O PY vai precisar a gente calcular? Por quê? A gente não precisa calcular o valor do PY, porque esse valor aqui, ó, do PY, por enquanto, a gente não precisa calcular o valor do PY exatamente, Isabel, porque o PY se equilibra com a força normal. Então, a única força, por enquanto, que nós temos que calcular é o PX, que é a única força que vai mover o bloquinho. Belis, eu preciso fazer todo esse passo a passo para chegar na fórmula do PX e do PY no dia da prova? Eu já posso usar a fórmula pronta? Pode, gente. Você já pode usar a fórmula pronta. PX é peso vezes seno, PY é peso vezes cosseno. Só que eu não posso botar para você a fórmula pronta. Eu tenho que te mostrar como chega na fórmula. Mas você já pode usar a fórmula pronta sem nenhum problema. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa saber que PX é peso vezes seno, PY é peso vezes cosseno. Porém, o PY, como ele se equilibra com a força normal, por enquanto, a gente não vai usar. Sim, Belis. Você pode fazer uma questão aí? Eu até entendi mais ou menos, mas eu não sei se eu entendi como faz uma questão. Antes de eu fazer uma questão, onde é que a gente pode encontrar planos inclinados no nosso dia a dia? Qualquer rampa, gente, qualquer rampa no seu dia a dia é um plano inclinado. Então, ó, para fazer esse carrinho, botar as coisas lá dentro do caminhão, para fazer um cadeirante, subir um degrau, né, sem ser pela escada, obviamente, sem ser alguém carregando ele, voltar lá. Fala, Isabel, qual é a pergunta? Eu ainda vou fazer questão, Isabel, eu ainda não fiz questão, tá certo? Fica tranquila que eu vou fazer questão, só estou mais ainda na parte teórica. Mas o que é que você precisa saber? Me fale aí. Certo. Então, ó, um cadeirante para subir uma rampa, para botar alguma coisa dentro do caminhão. Então, tudo isso se utiliza de rampas. E as rampas são planos inclinados. Vamos fazer uma questão. Vamos lá. 30 segundos aí para vocês me dizerem no chat qual é o gabarito dessa questão 1. 30 segundos. A, B, C, D ou E. Vai lá, valendo. Certinho. Letra C mesmo. Mas bora dar nome para as outras? Como é o nome da letra A? Como é o nome do vetor A? Normal. Beleza. Como é o nome do vetor C? Como é o nome do vetor C? Peso. Beleza. Como é o nome do vetor B de bola? Como é o nome do vetor B de bola? PX. Beleza. Como é o nome do vetor D de dado? Como é o nome do vetor D de dado? PY. O vetor eu não expliquei ainda, por enquanto ele não tem nome para você. Mas, para adiantar um pouquinho, se o objeto B, se esse objeto aqui, ele estiver descendo, o vetor E, que está no sentido contrário ao movimento, o vetor E chama-se de FAT, força de atrito. Mas, por enquanto, não tem força de atrito para a gente, porque eu não expliquei isso ainda. Para mim, PY era peso hoje. Rai, não confunda. Peso é sempre vertical para baixo, que é o vetor C. Não tem como ser o D, porque o D não está na vertical para baixo. O vetor D está inclinado. Ele não está vertical para baixo. O peso é sempre vertical para baixo. Lembra?
que a gente aprendeu já nas aulas anteriores? Normal, tranquilo. Essa questão 2 eu vou fazer. Não é para vocês fazerem, tá bom? Eu vou fazer para vocês verem como é fácil. Um plano inclinado liso. O que significa um plano inclinado ser liso? Quem sabe me dizer o que significa quando ele fala que um plano inclinado é liso? Perfeito, Daila. Não tem atrito. Até porque, gente, por enquanto, eu não mostrei ainda como é que faz com atrito. Concorda comigo? Então, é plano inclinado sem atrito. Então, se ele é liso, ele é sem... Ah, estava escrito ali logo em seguida. Liso e sem atrito. Meu Deus, como eu sou burro. Gente, se é liso, já é sem atrito, tá bom? Foi uma redundância aí, tá certo? Eu não precisava botar que é liso e sem atrito. Eu poderia ter colocado só que é liso ou só que é sem atrito. Ficou redundante aí, tá? Porque se é liso, é sem atrito. E um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, do plano inclinado, é de 30 graus em relação ao solo. Sendo a gravidade 10, então G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração adquirida pelo bloco. Então, eu quero descobrir quem é a aceleração por um bloco que está aqui em cima, ó. E esse bloco tem uma massa de 5 quilogramas. A massa pode ser em quilogramas, gente? A massa pode ser em quilograma? Sim ou não? Sim, perfeito. Agora, se fosse em gramas ou se fosse em tonelada, aí não podia. Em quilograma, pode. Qual é o primeiro passo sempre para responder a questão? Qual é o primeiro passo? Vamos lá, então, desenhar. Que força puxa esse objeto verticalmente para baixo? Qual é a força que puxa? Não. PY não. Exatamente, Yasmin. Peso. Verticalmente para baixo é o peso. Que força a superfície aplica no objeto perpendicular à superfície? Força normal. Por que aí eu não botei peso de A, peso de B, normal de A, normal de B? Por que simplesmente eu botei peso e normal? Perfeito, João. Porque só tem um bloco. Isso mesmo, Daila, porque só tem um bloco. Vamos lá. Esse peso, é ele que realmente move o objeto? Esse peso, é ele que realmente vai mover o objeto? Não. Não é ele. Ele vai se decompor. Ele vai se separar em duas forças. Uma no eixo X, que é a que move o objeto realmente, que é chamado de Px, e uma no eixo Y, que não move o objeto. A do eixo Y, ela serve apenas para um propósito. Qual é o propósito da força peso no eixo Y? Qual é o propósito da força-peso no eixo Y, PY? Equilibrar o que, Rai? Equilibrar com que força? Esse PY aqui equilibra com que força? Com a normal. Então, qual é a única força que está fazendo esse bloquinho descer? Qual é a única força que está fazendo esse bloquinho descer? Então, ele vai para baixo. Já desenhei. Então, ó, o primeiro passo é desenhar. Já desenhei. O segundo passo é encontrar o sentido do movimento. Já encontrei o sentido do movimento. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Montar as equações. Tem quantos corpos nessa questão? Tem quantos corpos nessa questão? Então, só vai ter uma equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu não preciso colocar de A e B, tá, gente? Porque como só tem um bloco, só tem uma força resultante. Qual é a única força resultante nesse objeto? Qual é a única força resultante? Px.
Qual é a massa dele? Qual é a massa dele? 5. Qual é a aceleração? Eu não tenho. A aceleração é a pergunta. Px é fórmula. Ó, volta aqui no slide, que você ainda não decorou. Qual é a fórmula do Px? Qual é a fórmula do Px? Seno vezes peso, ou melhor, né? Peso vezes seno. Mas peso vezes seno ou seno vezes peso, tanto faz. E qual é o ângulo que ele deu na questão? O ângulo é de 30 graus. Como é que calcula o peso, pessoal? Se a massa é 5, quanto é o peso? Se a massa é 5, quanto é o peso? Peso é m vezes A? Não, min. Peso não é m vezes A, não, viu? Peso é m vezes g. Toma cuidado. A massa é 5, a gravidade é 10, então o peso é 50. Cuidado, porque o g é um tipo de aceleração, mas nem toda a aceleração é a letra g. Então, peso não é m vezes A. Peso é m vezes g. Por que não foi px menos peso? Porque o peso, Belly, ele deixou de existir. Quando você usa decomposição de vetor, lembra lá do assunto de vetor. Quando você pega um vetor e decompõe ele, aquele vetor original que formou os dois, ó, as aspas, filhotinhos, lembra que eu falava isso? O que formou os dois filhotinhos deixa de existir. O que existe agora é o px e o py. De verdade verdadeira, o vetor que existe é o vetor peso. Porém, para facilitar a nossa vida, a gente fez como se ele deixasse de existir e ele formasse o px e o py. Por isso que o p aqui, ó, ele deixa de existir. Então, o peso é 50. Quem é o seno de 30 graus? Quem é o seno de 30 graus? 0,5 ou 1 sobre 2, tanto faz. Igual a 5 vezes A, fica 25 igual a 5 vezes A. Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Questão de número 2. Alguma dúvida? Questão de número 2. Alguma dúvida? Não? Faz essa mesma questão aí. Só troca a massa, ao invés de ser 5, bota a massa 20 kg, por favor. Faz essa mesma questão aí. Essa mesminha questão que eu acabei de fazer agora. Só que a massa, agora ao invés de ser 5, bota a massa 20, por favor. Me fala aí qual é a aceleração. A mesmíssima questão. Eu só quero que mude a massa. A massa, ao invés de ser 5, eu quero a massa agora 20. Faz a questão. Não, João. Não, Yasmin. Faz com calma. Faz com calma. Metros por segundo? Será que a aceleração é metros por segundo mesmo? Isso, metros por segundo ao quadrado. Alguém botou ali, oxe. Por que tu botou oxe, Helena? Hein, Helena? Por que tu botou oxe ali? O que que tu achou estranho? Eu sei o que tu achou estranho, só quero saber o que que tu achou estranho. Tu se confundiu? Por quê? Eu usei 5. Não, agora não é para fazer com 5, agora é para fazer com 20. Agora é para fazer com 20 quilogramas.
Vamos lá fazer com 20 agora? Eu nem vou apagar, ó. Eu nem vou apagar minha questão ali. Eu só apagar aqui a figura, ó. Só para ter espaço. Vou apagar aqui só a figura, só para ter espaço. Mas eu nem vou apagar o meu cálculo ali para te mostrar uma coisa que vai acontecer. Eu nem vou apagar ali. Vamos lá. Então, fica Px é igual a massa, que é 20, vezes A. Aí, Px é peso, vezes seno de 30, igual a massa, que é 20, vezes A. Aí, o peso agora é 200, porque a massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. O seno é 0,5, a massa é 20 vezes A. Aí fica 100 igual a 20 vezes A. Corto 0. A aceleração continuou dando igual a quanto? Será que foi coincidência? Será que foi coincidência? Será que eu ter botado a massa 20 ali agora ao invés de ser 5 foi coincidência e deu a mesma aceleração? Não, não foi coincidência. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: será que a massa influencia? Será que a massa influencia? Quando eu botei a massa 5, a aceleração foi 5. Quando eu botei a massa 20, a aceleração continuou dando 5. Se eu botar a massa 70, a aceleração continua dando 5. A massa não vai influenciar. Sabe por que a massa não vai influenciar? Vamos tirar esse 20 de massa aqui, ó. Vamos tirar o 20 de massa. E vamos colocar a letra M. Então, o peso não é M vezes a gravidade, que é 10? O que acontece com esse M de um lado e do outro lado? O M corta. Então, será que a massa influencia? Não. No plano inclinado, tanto faz você arrastar um objeto de 5 quilogramas ou você arrastar um objeto de 20 quilogramas, a aceleração é a mesma. Tá claro? Tá claro? Todo mundo entendeu? Antes dessa questão aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês antes. Se eu tivesse esse plano inclinado, uma caixinha aqui, e eu tivesse uma força de 20 newtons puxando para cima e o Px puxando para baixo. Se o Px for maior do que 20 newtons, a caixinha sobe ou desce? Se o Px foi maior do que 20 newtons, a caixinha sobe ou desce? Perfeito, ele desce. E se 20 for maior do que Px, ele sobe ou desce? Se 20 for maior do que Px, ele sobe ou desce? Beleza. Sim, Belis, mas não é que você acabou de fazer. Você colocou que ele descia. Sabe por que eu coloquei que ele descia? Porque só tinha o Px para baixo. Se só tiver o Px para baixo, aí realmente ele só tem como descer. Agora, se tiver um Px para baixo e uma outra força para cima, aí ele pode ou subir ou descer. Tá claro isso, gente? Tá claro isso? Não? Vamos lá. Rai, na questão que eu fiz, que foi essa aqui, ó, vou circular ela. Ó, com essa setinha aqui. A que eu fiz, o desenho não estava assim? Só tinha o Px puxando, lembra? A que eu fiz, só tinha o Px puxando, lembra? Então, com certeza, nessa que eu fiz, é descendo. Alguma dúvida?
Com certeza, essa que eu fiz é descendo. Ok. Agora, vamos analisar essa situação aqui, ó, que tem duas forças. Eu tenho o 20 puxando para cima e o PX puxando para baixo. Se o 20 for maior do que o PX, aí ele vai subir, porque 20 é maior do que o PX. Se o PX for maior do que o 20, aí ele vai descer, porque PX é maior do que 20. Você entendeu agora o que eu quis dizer? Quando só tem uma força, ele com certeza vai para baixo. Agora, se tiver uma para cima e uma para baixo, eu tenho que ver quem é maior, quem é menor. Tudo bem? Então, essa questão aqui, ó, de número 3, ela fica para casa. Mas eu quero que vocês façam essa questão que eu vou passar aqui agora, ó. Esqueça o enunciado, tá bom? Deixa eu até tirar essa parte daqui. Ai, meu Deus. O que é que eu tô fazendo? Não quero isso, não. Quero outra coisa. Cadê? Vamos lá. Eu tenho aqui agora, ó, esse plano inclinado. E eu tenho essa caixinha. A massa da caixinha é 2 quilogramas. O ângulo é de 30 graus. E eu tenho uma força puxando para cima de 20 newtons. Eu quero que vocês calculem a aceleração. Belize, me lembra a fórmula do PX aí? O que foi, gente? Não entendi. Não. Tá aparecendo para vocês? Saiu? Espera aí. Vamos resolver isso. E agora? Tá aparecendo? Então, deixa eu retomar o que eu falei. Eu tenho esse plano inclinado com um ângulo de 30 graus. Eu tenho uma caixinha ali em cima com massa 2 quilogramas. E eu tenho uma força de 20 newtons puxando. Eu quero que você calcule a aceleração. Lembrando que Px é peso vezes 100. Por favor, descubra aí quem é a aceleração dessa caixinha. Qual é a aceleração dessa caixinha? Bom dia, Braverilda. João, eu não sei qual é a resposta, cara, porque eu inventei essa questão de cabeça, tá bom? Eu não sei qual é a resposta. É você que tem que descobrir, Belle. Você que tem que descobrir se ela sobe ou desce. Você tem que ver o valor de PX. Se PX for maior, ela desce. Se PX for menor, ela sobe. Você tem que saber calcular primeiro qual é o valor de PX, para saber se ela vai subir ou se ela vai descer. Eu não sei, cara, de cabeça eu não sei. Eu tenho que fazer a conta ainda e eu vou fazer a conta só junto com vocês. Eu quero que vocês me digam por enquanto aí qual é a aceleração. Isabelle acha que é 5. Kaique também acha que é 5.
Daila também. Lembrando, gente, sempre de colocar a unidade de medida, viu? Como o Kaique está fazendo, como o Daila. Sempre colocar a unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Eu sei que aqui é virtual, mas quando a gente tiver prova presencial, né? Quando vocês não colocam a unidade de medida no fim da questão, quem já é meu aluno sabe, né? Que perde meio décimo ali da questão. Então, sempre colocar a unidade de medida. Vamos lá. Quem gostaria de abrir o áudio para poder me falar como é que fez aí? Eu gostaria de uma pessoa que abrisse o áudio. Bom dia, professor. Bom dia. Quem está falando? João Guilherme. Vai lá, João. Me fala aí o passo a passo. A equação básica é FR igual massa de A, no caso só tem A, né? Massa de A vezes A. Então, as forças resultantes... João, Oi. Sim, tudo professor. bem. Não está errado. Você está falando que está certinho, tá bom? Mas antes da equação, tem uma coisa para a gente fazer antes. Qual é o primeiro passo? Anotar as forças. Isso. Sabe por quê, João? Você até pode pular esse passo, se você estiver experiente, você pode pular sem nenhum problema. Não perde ponto se pular, tá certo? É só porque tem colegas seus que não vai estar tão experiente. Então, bora lá. Primeiro passo, desenhar. Qual é a primeira força que você quer que eu desenhe aí, João? Força, que é 20N, ali puxando para cima. Ah, tá desenhada. PX. Será que PX eu posso desenhar ele primeiro mesmo? Peso. Isso. A força que existe de verdade é o peso. Então, primeiro desenho o peso. 20 Agora, kg. eu posso Fazer fazer a PX. decomposição. Vamos lá. Vamos decompor. PX igual a 20, que é o peso. PX para baixo. Na diagonal para baixo. Isso. PX sempre na diagonal para baixo. Ok. Peso é igual a 20, porque, né, 2 vezes G. Calma. Você está querendo fazer conta. A gente nem terminou de fazer o desenho. A gente está fazendo desenho ainda. Sim. Qual é a outra força? Você está fazendo desenho ainda. Que vai precisar para poder coisar só isso. Mas eu não falei que não vai precisar. Falei para a gente desenhar as forças. Se vai precisar ou não, depois a gente vê. PY e FN. Então, a gente tem que desenhar todas as forças, porque nessa questão não vai precisar de PY. Porém, vai ter questões no futuro que vai precisar. Então, por isso que a gente tem que seguir o passo a passo. PY e agora FN. a última força. FN. Então, a força normal. Esse peso aqui, ó, gente, como eu criei o PX e o PY, é como se ele tivesse deixado de existir. Ok, João? E agora, o que a gente faz? Agora a gente calcula o PX, né, professor? Perfeito. Então, PX é peso vezes seno do ângulo, que é 30 graus. 20 vezes 0,5. João já botou direto, que é 20, e está certinho. Mas fazendo passo a passo, para quem está com dúvida, ó, o peso é massa, que foi 2, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno do ângulo, que nesse caso o ângulo é 30. Por isso que João já botou 20, porque o peso já botou direto. Não tem problema, tá, gente? Quem sabe fazer algum passo direto, pode pular. Agora, eu tenho que fazer o passo a passo, porque pode alguém que não entender. E o seno de 30, João? 0,5. E quanto é 20 vezes 0,5? 10. E quem é maior, João? PX, que é 10, ou F. 20? 20. A caixinha gente sobe vai... ou desce, João? Sobe. E o que acontece com a normal e o PY, João? Subtrai, faz 20 menos PX. Ah, normal, Normal e a PY. PY não usa. Não vai usar nesse. Usa, porque eles se equilibram. E quais são as duas forças que a gente vai usar então, cara? PX e F. PX e F. A gente vai subtrair, porque F é maior, então a gente vai colocar 20 menos 10, igual a massa de ar. E por que, João, a gente subtrai e não soma elas? Porque a gente vai determinar para qual é o movimento da ação. Oh, meu Deus, me confundi tudo. Qual é a direção do movimento com base em qual força é maior. E a força F é maior do que a PX. Perfeito. Mas por que uma subtração? Por que é 20 menos 10 e não 20 mais 10? Porque são forças contrárias. Perfeito, cara, perfeito. E qual é a massa do objeto de novo? 2. A aceleração a gente não tem. Quanto é 20 menos 10? 10. Aqui, gente, só foi coincidência de ter dado de novo 5, viu? Aqui não significa que sempre vai ser 5, não, Por isso viu? que eu achei estranho. Aqui só foi coincidência, viu, gente? Porque aqui já tinha uma outra força para cima ali e já era outra história.
Valeu, professor. Desculpa a agonia aí, viu? Pô, deixa que agonia o quê, cara? Tu acertou tudo, parabéns, né? Você tá bem. Valeu, valeu. Como faz a questão, pessoal? Todo mundo entendeu como faz a questão? Me digam aí se vocês estão com dúvida. Se por um acaso o PX fosse 30, a questão só mudaria o quê? Se PX fosse 30, qual é a única coisa que mudaria? Isso mesmo, Daila. Ao invés de ser F menos PX, seria PX menos F, porque 30 seria maior do que 20. Aí o corpo, ao invés de subir, o corpo iria descer. Alguma dúvida, gente? Vocês têm que ser sinceros. Se vocês estiverem com dúvida, tem que perguntar, porque se você não fala nada, para mim está todo mundo entendendo o assunto. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Então, isso aqui foi plano inclinado sem atrito. Quando tiver atrito, aí o PY e a normal vai influenciar. Por isso que eu estou falando para vocês sempre fazer o desenho de tudo, porque quando não tiver atrito, realmente o PY não entra na conta. Tudo bem. Mas quando tiver atrito, o PY vai entrar na conta. Então, na dúvida, desenha tudo bonitinho, porque você não sabe quando vai precisar ou não. Ah, professor, já estou fera, eu já estou sabendo fazer essa parte sem desenhar. Eu posso fazer sem desenhar? Pode, não tem problema. Porém, é melhor que você faça passo a passo. Primeiro passo, desenhar. Segundo passo, encontrar o sentido do movimento. Terceiro passo, montar a equação da força resultante para cada bloco. E o quarto passo, que é resolver. Não partam já para o quarto passo, que é resolver, se você ainda não tiver craque, se você não tiver experiente. Se você tiver experiente, se você tiver craque, se você quiser pular logo o passo 4, que é o resolver, beleza. Não vai perder ponto no dia de prova. Porém, a chance de você se atrapalhar e de você errar vai ser maior. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Então, só falta 5 minutinhos de aula. Deixa eu só dar os recadinhos aqui e encerrar a nossa aula. Primeiro recado que eu quero dar para vocês é que essa questão de número 3 aqui, ó, ela fica para casa. Então, a única questão para casa hoje é essa questão aqui de número 3. Todos entenderam? Essas questões que eu passo no slide não precisa mandar no portal AVA. Vou repetir. Essas questões que eu passo no slide não precisa mandar no portal AVA. Quando for para mandar no portal AVA, vai aparecer a página do livro e vai aparecer lá a data de entrega. Estou sendo claro? Vou repetir. Para casa, só fica essa questão de número 3 e ela não precisa ser mandada. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Primeiro recado. Alguma dúvida no primeiro recado? Qual é a questão para fazer? Vai mandar essa questão 3 para o AVA? Vai mandar essa questão 3 para o AVA? Não. Beleza. Segundo recado. Quando tiver atividade lá no AVA, que é do livro, quando você for mandar, você manda a foto. Tem gente mandando só o gabarito do livro. Gente, o gabarito tem no fundo do livro. Não adianta você me mandar que o gabarito da questão 37 é letra C, ou que a questão 40 deu 20. Se você não manda a foto em PDF, não vai adiantar. Porque gabarito, eu sei qual é o gabarito, está no fundo do livro. Então, quando eu pedir para mandar uma atividade no AVA, você tem que mandar a resolução, não é o gabarito. E quando for mandar a resolução, mandem em PDF, porque em JPEG o arquivo fica muito grande e às vezes pode dar problema e o sistema não liberar para fazer o download. Então, quando for mandar, mandem sempre os arquivos em PDF, não mandem Word, não mandem slide, não manda em JPEG, manda sempre em PDF.
Estou sendo claro? Segundo recado, mandar arquivo sempre em PDF. Tudo bem? Os que já passaram, não tem problema. Os que já passaram, esses recados que eu estou dando é para o segundo semestre, tá bom? O primeiro trimestre, quem já mandou em JPEG, quem mandou em Word, não tem problema. Esse recado que eu dei são para as próximas atividades. Tudo bem? Primeiro e segundo recado, alguma dúvida? Não. Terceiro recado, cuidado com plágio. As questões do fórum, as questões discursivas da atividade diagnóstica, algumas tinham plágio de cópia da internet, ou até mesmo cópia do colega. Toma cuidado, porque plágio, você não vai ganhar o valor da questão. E a coisa mais fácil do mundo é em atividade online ver se é plágio ou não. Porque eu chego, dou um Ctrl+C, depois eu chego, dou um Ctrl+V no Google, boto lá, e ele me mostra em negrito se é plágio ou não. Então, tome cuidado com plágio. Ó, eu vou te mostrar uma coisa aqui, porque se eu não te mostrasse, tu ia dizer que era mentira minha. Tu ia falar assim, Belize, isso não existe não, Belize. Tu tá inventando isso para botar medo na gente. Mas isso aí que tu tá falando, Belize, eu sei, tenho certeza absoluta que isso é mentira. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó, que tu vai achar que é mentira. Essa questão aí, ó, foi de uma questão de um menino do segundo ano. Ele fez tão plágio, que ele nem me deu ao trabalho de eu pesquisar no Google se era plágio ou não, porque ele deixou com o link da onde ele tirou. Então, até para plagiar, pessoas, você tem que ser esperto, né? Pelo amor de Deus, né? Se vai plagiar, pelo menos bota com suas palavras, né? Ou então, pelo menos, tira o link. Mas mesmo que ele não tivesse tirado o link, era só dar o Ctrl+C no texto, dar um Ctrl+V no Google e eu iria achar a resposta. Alguma dúvida? Não, terceiro recado sobre plágio, na hora de responder as atividades? Não? Beleza. E o meu quarto e último recado é sobre o slide dessa aula e da aula passada. O slide dessa aula e da aula passada, eu vou botar lá no portal AVA, o de hoje eu não botei ainda. E no slide da aula passada, tinha a atividade, que hoje eu corrigi mais duas no início da aula, né? Quem chegou no fim da aula, no meio ou mais no fim da aula, não viu, mas a gente corrigiu questões do slide passado. Então, quem ainda tem questões do slide passado para fazer, ó, esse slide aqui, ó, tá dando para ver aí? Não? Mas foi o slide da aula passada, vocês lembram do slide da aula passada? Ó, o slide da aula passada, que eu fiz algumas questões e passei outras. Hoje, eu resolvi mais duas. Toda aula, eu vou responder mais duas dele, mais três dele. Então, quem não fez ainda, faz. Como está no slide, vai precisar mostrar no AVA. Essa atividade aqui que está no slide, vai precisar postar no AVA? Não. Perfeito, Elis. Não precisa postar. Mas é para fazer? É obrigado a fazer? Sim, perfeito. Então, esses foram os 4 recados. Primeiro recado, só tem a questão 3 para casa. Como ela está no slide, não precisa enviar. Segundo recado, quando for enviar alguma coisa, que não é o caso de hoje, mas quando for enviar, sempre em PDF e a foto da resolução. Terceiro recado, cuidado com plágio. Quarto recado, quem não terminou de fazer o slide da aula passada, termina de fazer. Tá certo? Beijo para todos, abraços. Quem tiver com dúvida em alguma aula, reassiste a aula lá no YouTube, tá certo? Ok? Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a aula na semana que vem. Façam as atividades.